E aí, desenhista, tudo bem com você? Bora dar início aqui a mais um vídeo e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como a gente faz e como eu estou fazendo esse efeito com o rosto, né, tampado com plástico. É um efeito muito trabalhoso de se fazer. É um efeito onde a gente precisa de ter muita atenção aos detalhes, entender muito bem o conceito de contraste e de brilho, pra gente conseguir aplicar aqui. Então já aproveita que você tá aí, já dá aquele clique no gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações. Porque segunda-feira e quinta-feira às 9 da manhã tá sempre saindo vídeo novo aqui pra vocês sobre desenho realista. E vem conhecer também o meu trabalho lá no Instagram. Basta você acessar aqui no link que tem abaixo na descrição. E se você quer aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre desenho realista, seja grafite ou lápis de cor, eu ensino você. E se você quiser aprender diretamente comigo, basta clicar no primeiro link da descrição. O meu método é um passo a passo do zero até o nível mais avançado, para que você entenda e desenvolva sim os seus desenhos. Então, avisos dados, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então aqui tá um desenho, né, um desenho de uma mulher, uma modelo, com plástico, né, e aí tem todos esses efeitos das viradas, do plástico, então a gente tá trabalhando bastante com a borracha. Então, eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó, para vocês entenderem que o que a gente precisa de construir não é exatamente o plástico que a gente vê. Na verdade, a gente precisa construir aqui as manchas, os detalhes, as partes que tem sombra, que tem brilho. Entendem? Então primeiro, eu coloco essa folha aqui só para proteger o meu desenho, tá? Para minha mão não ficar suja e acabar estragando. Então primeiro eu gosto sempre de começar a preencher as regiões que são escuras. Então eu prefiro escurecer, trazer a profundidade e a sombra e depois vir clareando. Repara que é um esboço meio bagunçado, então é exatamente por isso, porque a referência ela traz esse estilo um pouco bagunçado para a gente conseguir trazer essa sensação de plástico, tá? Então aqui você precisa de ter um seu olhar bem apurado para você conseguir realmente transferir aquilo que você está enxergando para o papel. Sim, gente, aqui vocês precisam ter muita paciência e colocar cada detalhezinho no seu devido lugar para ficar o mais próximo possível. E aí eu venho com o esfuminho, eu vou dar uma suavizada aqui nesses detalhes, né? E nas regiões em que eu passei, né, a lapiseira, eu tô utilizando a grafite 4B da Pentel. E com o esfuminho sujo, eu já começo a trabalhar alguns locais que é um pouco mais claro, é um cinza mais claro, um cinza mais suave. E já vou sombreando já essas regiões. E vão ter regiões que vão ser mais claras ainda. E aí a gente entra com a borracha. Nesse caso, eu prefiro trabalhar começando com as partes escuras e vindo sombreando para as partes um pouco mais claras, até fazer o efeito com a borracha, que é um efeito mais claro, né, de um brilho maior, de um brilho mais intenso para conseguir realmente essa sensação aí do plástico. Ah, mas agora você tá vindo com um pincel. Qual que é a diferença disso? A diferença é que o pincel, ele é um pouquinho mais duro, é um pincel pequeno. Eu cortei as cerdas dele aqui, tá? E o pincel, ele vai impregnar a grafite aqui no papel, ou seja, vai prensar a grafite. Vai ficar mais escuro, vai aderir melhor ao papel
E é diferente do esfuminho. O esfuminho não vai conseguir fazer isso. O esfuminho vai apenas esfumar, ou seja, vai dissolver, vai dissipar a grafite. Quanto o pincel não, vai prensar. Vai fazer com que essa grafite fique mais aderida ainda ao papel. Bom, e aqui eu já começo novamente a fazer a construção de cada detalhe. Eu vou prestando bastante atenção, vou fazendo com cuidado, vou fazendo devagar. Por esse motivo o vídeo está acelerado, porque senão essa videoaula ficaria gigantesca, né? É só um pedacinho que a gente está fazendo, só um pedacinho que estamos trabalhando. Porém, realmente é um trabalho demorado, é um trabalho minucioso. E que, como eu disse, eu gosto de fazer do escuro até tons mais claros. Então eu prefiro trazer a profundidade, eu prefiro gerar o contraste, né? Eu prefiro fazer as sombras primeiro, para depois eu vir construindo toda a região de brilho, toda a região mais clara. E eu abuso bastante, tanto do esfuminho quanto do pincel, para poder conseguir um efeito bonito e que fique um efeito mais real aí no nosso desenho. Reparem que para poder fazer essa pequena parte aí, eu praticamente utilizei apenas a lapiseira 4B da Pentel, né? Com a grafite 4B da Pentel. Então, o segredo é dosar o peso da mão. Quando eu queria tons um pouco mais claros, eu dosava o peso da mão. Mas eu posso trocar de graduação, eu posso pegar uma graduação menor, né? Uma graduação mais dura, mais clara, pode também. Aí, nesse caso, eu preferi dosar o peso da minha mão para acelerar um pouquinho, né? Essa construção aí de tonalidades. E aí depois eu vinha esfumando com o pincel e com o esfuminho para conseguir gerar aí esse efeito mais suave, esse efeito mais natural. Ok, então aqui a gente chega no nível em que a gente já fez a parte de sombreado, a gente já trabalhou bem aí. E agora vai vir a cereja do bolo, né? A gente vai começar a construir os brilhos. Para fazer alguns brilhos mais intensos, pessoal, eu vou utilizar a borracha elétrica, porque ele vai me ajudar, a borracha ela vai me ajudar a tornar esses efeitos brancos muito mais evidentes, né? E vai deixar mais bonito o desenho. Mas caso você não tenha, a minha sugestão é que você pelo menos adquira essa borracha aqui, que é a Mono Zero, a Tombow 2.3 milímetros, para que exatamente a gente consiga fazer esses efeitos mais claros. Eu vou mostrar como ela funciona. Então aqui eu corto essa borracha chanfrada, ó, e eu vou começar a trabalhar as regiões de brilho com ela. E aí eu pego a pontinha dela, ó, tá? Pego a ponta da borracha e começo a trabalhar, clareando essas regiões. Agora, em algumas partes que vão ser mais claras, eu vou usar a borracha elétrica, porque vai me dar um resultado melhor aqui para esse efeito de plástico. O efeito do plástico ele tem que ser muito bem trabalhado, assim como o efeito de água, com as partes de brilho muito intensas em alguns locais e partes escuras em outros locais. E aí sim a gente consegue fazer e trabalhar aí esse efeito.
Bom, e reparem que se faz necessário eu retornar com a lapiseira para que eu possa reconstruir algumas áreas que a borracha elétrica acabou tirando demais, que não era para ter tirado. Então eu retorno fazendo esses detalhes com a lapiseira, eu retorno com a monozero para poder fazer alguns detalhes, né, mais de brilho também, que eu fui enxergando ali depois. E assim eu vou construindo todo esse processo de sombra e luz. Bom, e aí no desenho realista vai ser sempre esse vai e vem, essas idas e vindas. A gente vai passar a borracha, depois a gente precisa reforçar com a lapiseira, aí depois eu entro com a monozero novamente, faço alguns detalhes um pouco mais minuciosos, porque a monozero ela vai me dar essa habilidade, né, de trabalhar algumas coisas com maior definição. Pessoal, e tá aí, é esse o resultado. Vocês viram como que a gente não tem que pensar como se fosse exatamente um plástico ali. A gente só tem que copiar as manchas e os brilhos que a gente consegue enxergar dentro do desenho. E aqui, como eu mencionei, o segredo é trabalhar muito bem as regiões de contraste, de sombra e de brilho. Porque assim a gente vai gerar profundidade, vai gerar volume no nosso desenho, no nosso efeito aqui no rosto, com plástico. Espero que você tenha gostado, então, mais uma vez, não esquece, por favor, de deixar seu like, porque isso ajuda muito aqui no canal, se inscrever, compartilhar esse vídeo para quem você sabe que curte desenho realista. Vejo você no próximo vídeo, um grande abraço, fique com Deus!